lá. Bom, gente, perdão mais uma vez aí, nosso técnico, nós vamos ter que editar esse programa aí depois. Mas o Sidney, continua aí, você estava falando de 94, quando você começou... Em 94 comecei no empresa... franchising praticamente por acidente, porque eu vendia, na época, computadores para os primeiros franqueados numa rede que estava começando no Brasil, que era a Microlins, que passou a ser o maior case de sucesso depois no franchising no Brasil. E eu vendia computadores para os primeiros franqueados e, acidentalmente, entrei e comprei uma franquia, porque eu tive um valor a receber e esse valor não era recebido, eu acabei comprando uma primeira franquia da capital. Negociei a primeira franquia da capital. E foi aí que eu montei acidentalmente a primeira franquia da Microlins em São Paulo, no bairro da Penha. E foi assim que começou a minha vida no franchising. Em 1994, comecei a entender o que era o franchising, larguei o outro ramo que eu tinha, larguei não, eu fui obrigado a largar, porque em 1995 houve uma mudança muito grande na importação do Brasil e eu acabei quebrando, Paulo. Fiquei devendo na época, você que está assistindo aí não imagina o que é ficar devendo $1 milhão em produtos e você tem que pagar, porque eu trazia produtos de computadores da China e Estados Unidos, via Miami, e o fornecedor não quer saber, perdeu a mercadoria aqui, porque algumas mercadorias que eu trazia por container ficaram presas nos vários aeroportos e portos pelo Brasil inteiro, porque naquele estava havendo um movimento no Brasil de acabar com esses pequenos importadores e as grandes marcas como Dell, Compaq e HP começaram a se instalar aqui. E eu quebrei, ficando devendo $1 milhão. E não é fácil você começar uma vida nova devendo $1 milhão de peso nas suas costas. Nossa Senhora, não quero e isso a gente fala, num setor que eu não conhecia, que era o franchise, e com uma dívida ainda de $1 milhão. Mas eu tinha que trabalhar. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, que hoje estão comigo, são meus sócios na holding Calais, e eu tinha que começar a trabalhar para poder fazer a minha vida mudar. E foi assim que eu fui convidado pelo fundador da Microlins e me tornei o primeiro master da Microlins. Né? O que é um master? É um sócio regional que naquela região faz a expansão e depois a manutenção desses franqueados. E foi assim que eu me vi, quase que por acidente, entrar no franchise. Imagina naquela época, eu como um franqueado, tinham na época mais 6 franqueados aqui em São Paulo e todos indo mal, diga-se de passagem, porque nós criamos um curso que ainda estava começando, que era curso de formação de informática. Então a gente dava curso de Excel, PowerPoint, internet, digitação, porque as pessoas estavam saindo da máquina de datilografia e indo para o computador. Naquela época já tinha a Databyte no mercado, todo mundo começou, que era uma das pioneiras. A pioneira mesmo, eu acredito, foi a SOS Computadores, né, que tinha na época... Eu achava que era a Databyte. As duas foram bem... E a Databyte é uma que quebrou, né? A Databyte está retomando, né? Mas na época ela quebrou. Foi, porque a Microlins conseguiu pegar o mercado de todas elas. Né? A Microlins foi uma referência fantástica de franchising, de modelo que deu certo. Modéstia à parte, foi isso que nós implantamos e foi assim que eu contribuí para o crescimento da Microlins. Então, eu tinha aqui em São Paulo 6 franqueados e eu passei a ser o master desses 6 franqueados e comigo 7. Com essa dívida estupenda que eu tinha nas minhas costas e tinha que dar suporte para esses 6 franqueados, né? E o dia inteiro o telefone tocando de cobrança, eu tinha que ainda ter concentração para dar ajuda nesses franqueados, mas eu me entreguei de corpo e alma e talvez esse seja a maior fórmula de sucesso que um homem deve ter na vida: se entregar, trabalhar, ter resiliência, né? E foi assim que eu aprendi a minha vida inteira. Eu venho de uma família muito pobre, meu pai bancário, minha mãe faxineira, e eu desde os 7 anos de idade vendia pirulito para ajudar meu pai e minha mãe. Com 14 anos fui trabalhar como office boy num banco, fiz uma carreira meteórica no Comint, Banco do Comércio de São Paulo, que não existe mais. Dos 14 anos aos 21, eu saí de office boy, com o sapato furado, e passei a ser diretor de crédito imobiliário, quando estava começando naquela época no Brasil, financiamento de imóveis, né? O antigo BNH, que era o Banco Nacional da Habitação, e foi assim a minha vida
o tempo todo. Trabalho, resiliência e muita força de vontade. Peguei essas 6 franquias da Microlins, ajudei esses franqueados a irem para um rumo de crescimento. A partir daí que eu coloquei esses 6 franqueados num patamar bacana e dando para eles treinamentos. Eu sou formado em administração de empresas, sou muito comercial, venho de família árabe, família síria, e já está dentro do meu DNA a parte comercial, então isso para mim não foi novidade, ajudar os franqueados a captarem alunos e depois a gerirem, que é o meu aprendizado como administrador de empresas. E foi assim um sucesso começando na Microlins, né? Dessas 6 franquias, nós chegamos depois de 15 anos a ter 750 franquias e criamos uma marca que foi referência nesse mundo do franchise. Agora, eu acho que o grande pulo do gato que você estava me contando foi quando você se aproximou de personalidades famosas na televisão. Foi. Conta o caso do Netinho, que eu acho que é ali que foi uma virada que ninguém tinha feito no mercado e foi de assim, franquia. E foi, Paulo, uma inspiração que eu tenho certeza que veio de Deus, porque eu estava na Microlins em 1999 para 2000, nós já estávamos com poucos franqueados ainda, e eu, através de um amigo, descobri que o Netinho de Paula estava saindo do SBT, ele fazia um quadro lá chamado A Princesa e o Plebeu, no programa do Gugu. Ele estava saindo do SBT e estava criando um programa próprio na Record. E eu veio uma inspiração, e eu falei, cara, isso pode ser a nossa virada de chave para a Microlins. Nós estávamos naquela época com uns 50, 60 franqueados no Brasil inteiro, e eu era master, e eu falei, isso pode ser uma virada na nossa mágica, né? De fazer o negócio ganhar volume, porque Sim. Imagina, nós no programa de domingo de auditório, eu confiando que o Netinho ia fazer um programa bacana, porque ele já fazia um quadro da Princesa e o Plebeu, muito bacana na Record, no SBT, que ajudavam pessoas mesmo a conquistarem o mercado de trabalho. Ele mudava a vida das princesas, né? E eu falei, isso vai dar para nós uma forma bacana de ajudar pessoas e nos transformarmos numa empresa socialmente correta. O que eu fiz? Comecei a correr atrás do empresário dele, que hoje é um amigão meu, chama-se Souza, da Consumídia, e procurei o Souza num hotel, na primeira gravação do programa do Netinho de Paula, que é o Domingo da Gente. Eram mais ou menos 2 horas da manhã, consegui falar com o empresário dele, o Souza, e ele me recebeu depois de uma noite muito cansada de gravações. Quem faz gravações sabe o que eu estou falando. Ele me atendeu, era quase 2 horas da manhã, e falou, Sidney, o que você quer de mim? Eu falei, eu quero entrar no programa do Netinho. Ele falou, cara, mas como assim? Eu já estou com uma empresa concorrente. Eu falei, você não entendeu, eu estou aqui te esperando desde as 9 da manhã, da noite, são 2 horas da manhã, e eu não vou perder essa oportunidade. A Microlins vai entrar e vai ajudar muitas vidas, muitas princesas, e nós vamos fazer história no programa do Netinho junto com vocês. E ele estava gravando o primeiro programa com o Belo naquele dia. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, são quase 2 horas da manhã, me procura amanhã cedo e a gente fala sobre isso. Bom, imagina, 2 horas da manhã eu não conseguia dormir de tanta euforia. Ansiedade. Quando chegou no outro dia seguinte, liguei para o Souza, falei, Souza, eu sou o Sidney que falou com você ontem. Ah, eu lembro, cara. Pois é, eu vim aqui e eu quero falar com você para a gente fazer uma parceria de muito sucesso. Ele falou, Sidney, vamos fazer o seguinte, me procura lá para umas 11 horas, meio-dia, porque eu estou ainda acordando e a gente fala sobre isso. Chegou meio-dia, liguei para ele, marquei uma reunião, fui até lá, levei o sócio e o fundador da Microlins, que era meu sócio, e na época, né, e fomos juntos lá e fechamos essa excelente parceria. Então eu falo assim, Paulo, as oportunidades aparecem, mas para quem procura. Não, você foi atrás, né? Eu fui atrás e tive a visão de que a Microlins faria a diferença naquele programa de televisão. E te fez. E foi ali que alavancou a venda das franquias?
Claro. E o sucesso também dos franqueados. Claro, ajudou bastante porque o Netinho estava com um programa super, com uma boa audiência, e a Microlins fazia o papel de uma empresa socialmente correta. Por quê? Ela dava cursos para as princesas. Ajudava as pessoas ajudava a evoluir. as pessoas a evoluírem, porque a gente dava formação profissional. A gente chegou a dar carro, chegou a dar casas. Nós chegamos a dar mais de 5 casas no programa, nesses 6 anos. A rede que nós aí já juntos, né? Foi crescendo. O volume foi crescendo, mas foi o grande diferencial. A Microlins se destacou como uma empresa socialmente correta, e todo mundo achava até que o Netinho era o nosso sócio no programa, né? E assim, foi tão grande a nossa participação que aumentou o volume de interessados em comprar franquias e também o número de alunos nas escolas. Isso foi um crescente. E aí você usou outras pessoas famosas, outros programas de televisão depois do Netinho? É claro que é uma consequência, né? Depois que a gente estava no programa do Netinho e começamos a aparecer, aí logicamente veio outros convites. O Souza, da Consumida, nos levou no Gugu, e o Gugu, naquela oportunidade, ele estava com um programa no SBT que concorria com o Faustão. Era uma audiência pau a pau. O programa do Gugu começava tipo 3 horas da tarde e ia até 8 da noite. E fazia uma concorrência muito grande com o Faustão. Então, o Ibope era imenso. E nós fomos convidados para fazer esse mesmo quadro de contar histórias. Sim, ajudar as pessoas. O Gugu pegava histórias que eram realmente muito bacanas e nós ajudávamos essa princesa ou essa pessoa a sair daquele momento que ela estava passando de aflição. E foram muitos programas que nós participamos, aliás, quase todos do Gugu, em pleno domingo, e eu lembro que eu ia praticamente em todos os programas, era ao vivo na época, um Ibope de 30 pontos, ou seja, eram mais ou menos 30 milhões de pessoas assistindo o programa ao vivo. Que loucura. Era. E a gente tinha que fazer lá a entrada quase que sem pensar, porque ele te botava no palco lá e vinha uma história que você às vezes não conhecia, né? E a gente ajudava realmente, de fato, muitas pessoas. Bacana. E transformamos, Paulo, muitas vidas através desses 2 programas de televisão. E com isso, a marca foi crescendo muito rapidamente. Além da Microlins, teve outras marcas que depois você ajudou a desenvolver? Sim, foi um fato muito curioso. Num desses programas de auditório, que a gente estava num camarim, eu e o meu sócio, encontramos lá o seu Itamar, que é o presidente da Embeleze, e ele tinha já um sonho de constituir uma escola na área de formação profissional, na área de beleza. E foi aí que o meu sócio teve a grande sacada de constituir com ele o Instituto Embeleze. Foi daí que nasceu o Instituto Embeleze. Já existia um modelo de escola que o seu Itamar tinha, mas muito tímida, na Rua Estela, no Paraíso, e nós, com o nosso know-how de franchising, já pegamos uma marca que era muito conhecida no Brasil inteiro por venda de produtos, né? A Embeleze é líder de produtos, e nós constituímos o Instituto Embeleze. E eu, como master, montei a primeira franquia do Instituto Embeleze em São Paulo, no bairro da Lapa, também como master. E eu passei a ter, então, nesse período todo, que eu vivi no franchise, de 1994 até 2009, 200 franquias que eu cuidava como master. Uau. E como master significa ajudar, buscar um investidor, fazer com que o investidor entenda o nosso projeto, depois ajudar na procura do ponto e depois ajudar esse franqueado no seu dia a dia, para que ele tenha sucesso. E eu tenho certeza absoluta que eu deixei 200 bons exemplos de franqueados dessas 2 marcas que ainda existem. Ainda existem essas 2 marcas e franqueados que eu coloquei lá de mais de 20, 25 anos que estão no franchise. Teve alguma outra, tiveram outras marcas que você também ajudou a desenvolver no mercado, né? Foi. Nesses 25 anos, né, que eu estou completando esse ano, outras marcas vieram, porque em 2009 a Microlins foi vendida para um fundo, para o Pátria, e aí eu perdi a minha master. Né? E quando eu perdi a minha master, fiquei só com a master da Embeleze,
e eu e o meu antigo sócio montamos uma holding de franquias, e nessa holding nós começamos do zero em 2010 e vieram marcas como Casa X, Espaço Laser, L'Entrecôte de Paris, Rei do Picadinho, Mexerique, Yakisoba, Odonto Company. Nossa, marcas que cresceram bastante. Muitas marcas. Sempre usando esse know-how que vocês tinham da Microlise e da Embeleze. Né? Eu continuei ainda como master da Embeleze e sócio dessa holding. E essa holding foi um sucesso muito grande durante os 6 anos que eu permaneci lá. Foi quando eu resolvi empreender por conta própria. Né? Eu já era um momento que eu queria de novo, minha vida. Eu não estava ainda feliz, né? E a gente renova quando a gente faz alguma coisa nova. Deixei o meu sócio com a marca que ele está, e até está hoje, e indo muito bem, graças a Deus. E eu resolvi empreender na marca, na minha holding, levando a minha marca, levando o meu sobrenome e junto com os meus filhos. Então, Paulo, eu crio hoje 2 filhos que são não meus herdeiros, são meus sucessores. E eles já estavam comigo já nesse mercado de franquias há mais de 15 anos e conhecem tudo de franquia, tem uma forma de lidar com o franqueado muito parecida com a minha, porque sempre nessas holdings que eu trabalhei na área que era a mais crítica de todas elas, que é operações. Você vender franquia, eu falo que é fácil. O duro é você entregar e o franqueado ficar satisfeito com essa entrega. E é isso que a gente faz hoje com muita propriedade, e eu já faço isso há 25 anos. Como entregar um bom produto para que o franqueado tenha sucesso. Não é que eu vou trabalhar para esse franqueado. Jamais. Até uma coisa que eu falo para todos os franqueados. Não pense que eu vou trabalhar para você. Você vai trabalhar por você. Eu vou te dar os caminhos da pedra, eu vou te dar a vara e você vai pescar. Eu não vou pescar por você. Né? Ô Sidney, você montou uma holding que é do Grupo Calais, que tem diversas franquias com personalidades famosas, né? Isso é muito interessante, que na sua vida você aprendeu a alavancar negócios, a alavancar franquias com personalidades. E como a Ana Hickman, que você tem o Instituto Ana Hickman, tem o Mais Laser também, a Ana Hickman de sócia, você tem a Brasil-Canadá, que é uma escola bilíngue com o Rogério Falzino, você tem a Minutri, que é de comida congelada, que é com o Murilo Rosa e a Fernanda Tavares, e você tem também um negócio com a Sabrina Sato. Eu queria entender se você ter uma franquia com uma personalidade famosa, que vantagem e desvantagem isso tem? É mais fácil para expandir para vender a franquia? Olha, eu acho que é uma pergunta muito boa. E que assim, Paulo, eu quando comecei na minha holding, eu já sabia o que eu queria das minhas marcas. Hoje eu tenho 5 marcas que são minhas, eu não trabalho com marcas de terceiros. E todas essas marcas, elas já existiam, ou seja, já tinha um sócio operador. O que eu faço? Eu acelero essa marca que já existe, esse negócio que já existe, ou em alguns casos eu tive que criar do zero, mas a maioria já foi criado, como por exemplo, Brasil-Canadá, que é uma escola bilíngue, já existia há 16 anos. Eu só tive o trabalho de chegar lá, formatar para ser uma franquia replicável, né? Então hoje nós temos um modelo fantástico de ensino bilíngue e lógico, o Beto, que é meu sócio, e a esposa dele, que é a Bruna, que são da área pedagógica, porque eu não teria condições técnicas de montar uma escola bilíngue, mas o Beto, como viveu no Canadá, e ele que constituiu o Brasil-Canadá há 16, 18 anos atrás, ele tem o know-how. Então eu sempre me prevaleço disso. Sim. Eu pego uma pessoa experiente, que é meu sócio, e passo a ingressar junto naquilo que eu sei fazer, que é replicar, vender e entregar o melhor. E onde é que entra o Rogério Falzino no Brasil-Canadá? Aí estava tudo alinhando, nós formatando a Brasil-Canadá, e foi que surgiu uma ideia. Temos que ter uma personalidade para alavancar o negócio, é aquilo que você falou. O artista alavanca, mas a responsabilidade aumenta muito.
Porque quando você coloca um artista, se você já tinha que entregar 10, você vai ter que entregar 20. Porque o ruído é maior. Se você não faz uma boa entrega, hoje com mídias sociais, com redes sociais, esse franqueado posta, isso vai para o mundo inteiro. Então você tem que ter uma responsabilidade de ter um artista certo para o negócio certo, mas você tem que ter uma responsabilidade dobrada de entregar o melhor produto, tanto para o cliente como para o franqueado. E aí veio a história que surgiu do Rogério Flauzino. O Rogério Flauzino, ele tem uma história muito bacana na área de educação. A mãe dele sempre foi professora, o pai, ele já tinha essa vontade de um dia participar de alguma coisa na área de educação, e o Beto, que é meu sócio, convidou para o projeto. Ele prontamente... Ele conhecia? É primo do Beto. O Rogério Flauzino é primo do Beto, sorte. Mas você deu a Lógico. Vamos pegar o Rogério. E o Rogério, ele é muito gente boa, um cara que se comunica maravilhosamente bem. E além de tudo, Paulo, esses artistas que a gente escolhe, acima de tudo, tem que ter uma índole impecável, porque a gente, como não pode manchar o nome dele, ele também não pode manchar o nosso. Porque tem isso também. Se você pega um artista hoje, que amanhã ele causa algum problema pessoal, isso respinga na marca. Então, na escolha desse artista, você tem que primeiro pegar um artista que bata com o seu negócio. Por exemplo, eu não consigo pegar uma pessoa que nunca viveu educação e convidá-la para fazer parte do projeto Brasil-Canadá. Agora, uma coisa interessante, aproveitando, o artista sozinho não faz nada. O negócio, ele pode ajudar a alavancar o negócio. E nós já vimos alguns casos aí que não deram muito certo, né? Eu acho que eu estou lembrando agora de um caso da Giovanna Antonella, que acho que montou uma rede de depilação, e quer dizer, o negócio em si tem que ter um empreendedor ali, o franqueador e com a sua experiência, para poder fazer o negócio crescer, porque o artista ajuda, mas não faz milagre, né? Na verdade, assim, o mundo do franchise, Paulo, você conhece muito mais do que eu, você é mais velho, né? Não somos vamos falar mesmo no segmento. Eu tenho 25, você tem 30 e poucos anos. A gente sabe que entregar hoje um negócio bom não é fácil. Por isso que o Brasil ele tem 2.850 franqueadoras, mas com número reduzido de franqueados. Podem reparar. Outros países têm, vamos falar aqui hoje um exemplo, você tem Estados Unidos hoje, o mesmo número quase de franqueadora, mas com 700 mil franqueados. Então por que essa diferença? Porque o Brasil, todo mundo que monta um negocinho já quer começar a franquear. Acha que é fácil. Acha que é fácil. Só que existe uma coisa que vender franquia, repito, é fácil. O difícil é você fazer esse franqueado ser bem sucedido. E essa responsabilidade é coparticipativa do franqueador. O franqueador tem o dever de fazer o franqueado dele ter uma boa rentabilidade, ter um negócio bacana, que seja desejável para o público, porque não adianta você ter um negócio igual ao outro. Por exemplo, se me falarem hoje, vamos montar um negócio igual ao McDonald's, eu falo jamais. Que diferencial que eu vou ter? Para competir com uma marca que já tem 60 anos de mercado? Só se eu tivesse alguma coisa muito diferente para competir. Se você não tem diferencial, não monte, porque você vai perder dinheiro e vai fazer os franqueados que acreditarem em você perder dinheiro. Então no Brasil, existe aquele negócio de qualquer um quer ser franqueador. E não é assim. É verdade. As possibilidades de um êxito são muito pequenas. O artista, ele acelera. Então não é que o artista, às vezes, se ele quiser criar por conta própria, ele não vai conseguir. Ele consegue sim, desde que ele tenha um bom suporte por trás, de uma pessoa que entenda o franchising, que entenda aquele negócio, que entenda do franqueado, que saiba treinar os seus franqueados, criar padrões de qualidade, padrões de multiplicação, porque franquear significa multiplicar o negócio em várias vezes naquele padrão. Você não pode ter franquias com padrões diferentes. Franquear é padronizar. Então você tem que ter esse expertise. Você foi muito inteligente, porque você adotando, né, uma personalidade famosa num conceito que é bom, ele realmente ajuda a alavancar a venda de franquia e trazer clientes
pro franqueado. E aí eu diria que o ponto mais difícil é que você falou perfeitamente, aumenta em muito a responsabilidade do franqueado e sua como sócio lá da personalidade. Não pode errar em nada. Não pode. Entendeu? Não pode. E no mundo de hoje, pô, não é fácil não. Você é corajoso, viu? E assim, Paulo, a escolha. Parabéns. A escolha, primeiro a gente faz a marca. Qual é a marca que eu tenho no meu propósito? E foi aí que vieram as marcas que hoje eu tenho na minha holding. A primeira foi a Brasil-Canadá, que eu sempre tive o desejo de ter alguma coisa na área de idiomas, mas eu não acredito mais em escola de idiomas, e o Brasil vai acabar com a escola de idiomas, no máximo em 15 anos. Eu também acho que as crianças vão ter que aprender inglês na escola, no ensino formal. Você está certo. Então, e agora está crescendo a onda do ensino bilíngue. É isso, e nós temos que popularizar o ensino bilíngue no Brasil. Não é possível que só quem pode pagar 4, 5, 8 mil reais pode ter seu filho estudando numa escola bilíngue. Nós queremos popularizar o ensino bilíngue, e é isso que nós fazemos com a Brasil-Canadá. Nós temos 2 modelos de negócio: escolas do zero, que nós começamos com um prédio onde a pessoa vai começar com tudo puro, como a Brasil-Canadá é, e aquelas escolas de conversão. Nós entramos com a nossa metodologia, com o nosso material didático e com a nossa implantação do modelo. Isso chama-se escola de conversão. E com isso a gente populariza o ensino bilíngue no Brasil. A nossa meta é chegar nos próximos 5 anos com 500 franquias Brasil-Canadá. E vamos chegar lá. Uau. 100 mil alunos é a nossa meta. Nós vamos fazer um programa só sobre cada uma das suas marcas. Legal. Porque eu realmente fiquei fascinado com a sua ideia e com a maneira como você está implementando. Eu acho que isso é uma escola que a gente precisa aqui divulgar com mais profundidade para as pessoas verem que o franchise feito com seriedade e bem estruturado, ele tem realmente um potencial muito grande. Então foi assim que eu comecei. Veio a Brasil-Canadá, depois na sequência veio o Instituto Ana Hickman, que são cursos na área de formação profissional. Nós formamos cabeleireiro, manicure, maquiadores, fotografia, moda sustentável. E esse nome, ele chegou na minha mente já pronto, Paulo. É uma coisa muito louca. Quando eu saí da outra empresa que eu estava, que era a Embeleze, eu falei, eu preciso criar alguma coisa bacana. E esse nome amanheceu na minha mente, Instituto Ana Hickman. Só que tinha um problema, eu não conhecia a Ana. Com a Ana Hickman. Eu não conhecia a Ana. Combinar com ela. Eu falei, como é que eu vou combinar isso com ela? Conheci uma pessoa que conhecia o marido dela, e o Gustavo, que é o cunhado dela, levei o projeto para ela. No começo, ela não queria ser sócia, porque ela queria só ser garota propaganda. Eu falei, só licenciar o nome? Falei, não, licenciar o nome eu não quero, eu quero você como minha sócia. Ela falou, mas eu nunca tive sócio na vida. Eu falei, então vai ser a primeira vez. E foi assim que ela adorou o projeto, ela me conheceu melhor, logicamente, pediu referências e viu que a minha idoneidade, com 25 anos do franchise, e nós montamos o Instituto Ana Hickman, que eu tenho certeza absoluta vai ser uma marca que vai transformar muitas vidas pelo Brasil inteiro. Nós vamos tirar pessoas hoje de um grau de cultura que não pôde estudar, pessoas que deixam de estudar para serem mães muito cedo ou trabalharem muito cedo, não conseguem fazer uma faculdade. Nós vamos ser a faculdade dessa pessoa que não teve a formação acadêmica. Curso técnico na área. É um curso livre. É um curso livre. Mas de cabeleireiro, nós vamos formar, não é um cabeleireiro, nós vamos formar o melhor cabeleireiro, a melhor cabeleireira, o melhor barbeiro, a melhor maquiadora. E esse é o nosso propósito, não ser o curso que forma, é o curso que vai formar a melhor, o melhor, transforma. Que vai transformar vidas pelo Brasil inteiro. E a Ana Hickman aceitou esse desafio. E por que eu escolhi a Ana Hickman? Pela seriedade dela, pela postura. É uma pessoa que não tem passado nenhum que possa denegrir a imagem dela, e são essas pessoas que eu trago para junto de mim. Aí na sequência veio a Mais Laser, que é uma clínica de depilação a laser, que eu convidei a Ana para ser sócia, e ela de pronto aceitou, porque já era minha sócia em outro projeto. E nós vamos fazer história com a Mais Laser também, que é uma clínica de depilação a laser, extremamente eficiente, feita para brasileiros,
E eu tenho certeza que com a Ana ajuda demais na divulgação, tanto para o investidor como para a captação de clientes também, né? E foi por esse motivo que eu trouxe a Ana para esse projeto também. Na sequência veio a Minutri, que é uma loja de produtos congelados. Eu não queria restaurante mais, porque eu tive uma experiência muito ruim com alguns que nós tivemos no passado. A área de alimentação é para poucos. Eu falo que assim, a área de alimentação no modelo de franquia é para poucos. Por quê? Você tem que conviver com um cozinheiro que às vezes não tem capacitação, que falta. Você tem produtos que não são aplicados corretamente, o CMV sobe muito dos produtos, né? Você tem uma manipulação, às vezes errada, de um produto, que isso pode contaminar o cliente final. Lógico. E a concorrência é muito grande. Quando a Minutri veio para mim, eu vislumbrei um modelo muito bacana de loja. São lojas que tem nenhuma manipulação, zero. Nós temos uma fábrica que produz hoje, que é a Monama. Os pequenos produtores entregam o produto, pequenos produtores da região de Itupeva, entregam o produto da fábrica, esse produto higienizado, vai para a área de produção. A área de produção vai para o ultracongelamento. Esse é o nosso conservante, gelo. Nós não temos um conservante no nosso produto, são comidas naturais, feitas sem conservante, sem matéria-prima química. E como é que eles são vendidos? É uma loja? Uma loja que tem tudo congelado. Só freezer? Só freezer. Eu vi uma rede na França. A Picard. Picard. Puxa vida. Nós nos baseamos. Eu achei fantástico. E só na França eles têm 600 lojas. Nossa. E aí, logicamente... Esse projeto vai ser 10. Ele é muito fácil de operar. Porque é o futuro isso. Sim. Você entra lá, o preço é super competitivo. Super competitivo. E com alimentação, que hoje na super saudável. Nós temos projeto, nós temos comida desde criança, que é a comida infantil, orgânica, sem aditivos, sem conservantes. Mas como é que veio a ideia? Foi pela Picard mesmo? Foi pela Picard. Foi pela Picard. Parabéns. Nós pegamos a fábrica que já fazia isso, que é a Monama, e criamos um projeto muito parecido com a Picard, mas para regionalização no Brasil. Esse nicho é espetacular. Muito fácil de operar. Não tem nenhum concorrente. Você não tem perda de produto, você não tem manipulação. Exatamente. Contaminação zero. E tem muitas escolas, inclusive, infantis, porque nós temos comida desde crianças de 6 meses até adulto. E temos agora comida PET congelada, porque animal não precisa comer ração, pode comer comida. E nós temos comida balanceada para animais. Então é uma loja que vai desde criança, o lanchinho da escola. Hoje o grande problema das mães é falar: o que eu levo para o meu filho de lanchinho para a escola? Vai levar a bolachinha, o suquinho de caixinha, cheio de conservante? Não, hoje nós temos um lanche saudável para a criança aprender a comer saudável. Muito bom. E o suco sem conservante. Então é uma linha de produtos que a gente tem sem glúten, sem lactose, sem conservantes. E o franqueado, ele vai ter um produto que vai durar 6 meses no freezer dele. Não vendeu, tá lá. Coisa que restaurante, não vendeu hoje, joga fora. Não é? E com a Sabrina Sato, o que é? E aí convidamos o Murilo Rosa. Aí entrou o Murilo Rosa e a Fernanda Tavares. E por que eu convidei o Murilo e a Fernanda? Porque eles são exatamente assim, é o estilo de vida deles. Comer saudável. Exatamente. Então não adianta você escolher qualquer artista por negócio, você tem que escolher alguém que tenha o DNA com o seu negócio. E que logicamente tenha uma vida bacana, que não vai ferir a marca e nem nós vamos ferir a carreira dele. Imagina um artista da Globo que faz shows pelo Brasil inteiro. O Murilo Rosa, ele faz shows pelo Brasil e pelo mundo. Ele tem ele está fazendo uma retrospectiva da carreira dele, muito bacana. Ele canta, então ele canta, ele faz shows, ele tem teatro, e você não pode manchar a imagem de um artista desse que demorou para constituir-se, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente convida. E por último agora, Paulo, veio a ideia de montar uma clínica odontológica, e eu já tinha essa ideia, não sabia ainda com quem. Encontrei o Dr. Felipe Abreu, que é um grande dentista, e consequentemente o Dr. Felipe trouxe a cunhada dele, nada mais nada menos do que Sabrina Sato.
Então aí juntou tá bem de cunhado. Aí juntou a experiência de um grande dentista, que para mim, eu não entendo nada, eu não sou dentista, eu sou administrador de empresa, economista, não entendo nada de dente, é uma coisa que a gente entende quando a gente vai para o dentista e sofre, né, as dores daquele motorzinho, o parto. E o Dr. Felipe, uma pessoa de uma personalidade fantástica, de um caráter fantástico, a Karina, que é a esposa dele, irmã da Sabrina, e eu convidei para fazer parte do projeto e ela aceitou. Mas você conheceu primeiro... Primeiro o Dr. Felipe. O Dr. Felipe, tá certo. Logicamente, é que a gente fala. Tem que aprender nós muito temos que aprender com oportunidades. Não, faz parte desses 25 anos. O cara é um avião. Gente... Deixa eu te falar uma coisa. Nesses 25 anos, logicamente, muitos negócios que você entrou de sócio, aí não deram certo, sim, né? E é importante a gente sim. também saber, você contar algumas histórias, por que não deu certo, o que não deu certo, onde é que estava o problema? É na pessoa, no sócio, ou no conceito que você achou? Você acabou de falar do negócio de alimentação e eu concordo com você, que é um ramo extremamente difícil. Conta um pouquinho aí dos tomos que você levou. Bom, claro, nem tudo. Que até agora você só falou das pingas. Só dos louros, né? Só das pingas que você toma. Não falou. Na verdade, assim, dos tombos. Nesses 25 anos foram muitas franqueadoras, né? E lógico, algumas acabaram não dando certo, porque o modelo inicial não estava bem constituído. Isso é uma coisa que você que está pensando em montar uma franqueadora, pense muito bem nisso. Se o seu modelo está realmente alicerçado numa rocha firme. Porque se você tiver montado numa areia, não vai para frente, porque você vai perder dinheiro e vai fazer pessoas perderem dinheiro com você. Então nós tivemos alguns projetos... Não está bem testado, né? Financeiramente... Não só isso, Paulo. O mercado também, tem mercados que são muito difíceis. De alimentação é um deles. Se você falar para mim hoje, quem está no mercado de alimentação, só se tiver um diferencial muito grande. Senão você não me convence. Senão é ilusão, né? É ilusão, porque o cara fala alimentação, todo mundo precisa. Todo mundo come, como todo mundo se veste. Mas são poucos que têm essa capacidade de estar num projeto de alimentação que tem o domínio daquele negócio, daquele processo. A alimentação é muito difícil, além das margens serem muito baixas. Qualquer errinho que você comete no custo... Não, e aí você não consegue, isso é uma coisa que você tem razão, a franquia ela tem que permitir a remuneração. E às vezes a margem já está tão apertada... Que não sobra para ninguém. Não sobra para ninguém. Na aí hora que você acontece? acha que vai franquear, você não consegue. O franqueado tem que espremer o máximo as suas margens e acaba criando um produto ruim na ponta. Por isso que você vê muitas franquias de alimentação fechando portas porque não deu sustentação. O cliente vai uma vez, não gosta, porque não é só o produto, atendimento. Isso faz, na área da alimentação, como qualquer área, é importantíssimo. Então, nós trabalhamos muito isso franqueado. Não adianta você ter uma franquia se você não tem capacidade de atender bem o cliente. Se você não gosta de gente, não monte franquia. Ou então, fique trabalhando atrás de uma mesa que ninguém te vê, aí sim você vai ter sucesso. Põe alguém na sua frente para comandar o negócio. Porque tem pessoas que não gostam de se relacionar, não gostam de falar, não gostam de contribuir, não gostam de ser acessíveis, não gostam de interagir. Pessoas como essa, e a gente percebe isso claramente quando a pessoa vai comprar uma franquia, e todo o meu franqueado a gente faz um teste de DISC. O que é o DISC? É um teste de personalidade. Sim, conheço. Eu sei que esse franqueado, e nós todos temos pontos fortes e pontos fracos. Lógico. Eu tenho que ressaltar nesse franqueado que os pontos fortes dele são alguns e eles têm outros pontos fracos que precisam melhorar. Eu já falo para ele, olha, o teu ponto fraco é, você não é comercial. Então ponha na tua empresa alguém que seja comercial. Olha, o teu forte não é financeiro. Ponha na tua empresa, na tua franquia, alguém que vai fazer o financeiro. Ó, você não é uma pessoa de relacionamento, você não sabe lidar com pessoas. Porque, veja bem, você vai ter equipe que você vai lidar. Se você não tiver essa capacidade de lidar com pessoas, porque a tua equipe é o teu primeiro cliente. E se você não tiver como teu primeiro cliente
uma boa equipe, como é que você vai prestar um serviço bom de qualidade para o cliente final? Que é aquele cliente que vai na tua loja. E quantas vezes que nós, como consumidores, vamos numa loja comprar um carro, uma roupa, um sapato e a gente é mal atendido? Isso é culpa do dono, que montou um negócio, fez um negócio bacana e não treinou a sua equipe para um atendimento bacana. Né? Então os negócios mais difíceis que você teve foi na área de alimentação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A alimentação é uma área extremamente difícil para poucos. Eu tiro o chapéu para alguns que têm aí sucesso em área de alimentação, como o Shiba, por exemplo, a Shine Box, mas poucos eu acho que deu certo no Brasil. Interessante. Né? Alguns modelos que vêm de fora, muitas vezes não se encaixam com o nosso modelo. Por exemplo, alguns que vêm de fora, às vezes não tem, eles têm que ser regionalizados para o Brasil, tropicalizados para o Brasil, para que ele tenha sucesso. É difícil fazer. Porque é muito difícil, porque o brasileiro tem um gosto aqui no Sudeste, no Sul tem outro, no Nordeste tem outro. Não é? Além do que nós temos um grande problema no Brasil, Paulo, que chama-se logística. Para mim ter padrão, eu tenho que ter entrega de produtos ponto a ponto. Como é que eu daqui de São Paulo, que vou ter uma fábrica, vou entregar o produto no Nordeste ou no Sul, que um frete que é caríssimo? Então esse é o problema do Brasil. A logística, nós hoje dependemos de estrada de rodagem, nós não temos transporte ferroviário, esse é o grande mal do Brasil. A logística é cara. A logística é cara, é complicada. Você precisa ter escala, senão... Você tem que ter escala. Não adianta com 20, 30 franquias você querer ter um operador logístico. Agora, que outra coisa te lembra assim de negócios que não deram certo, além desse setor que você comentou, de alimento? Olha, por nós alguma tivemos outra alguns razão? que não deram certo. Alguns que, por exemplo, não deram certo foi o de reformas. Nós tivemos uma empresa de reformas. Isso é verdade. Por que não deu certo isso? Porque não foi é um só ramo você. muito difícil. É um ramo muito difícil. Por quê? Eu dependo de uma mão de obra que o franqueado precisa ter, que é o pedreiro, o encanador, o eletricista. E é dificílimo. E exatamente, talvez esse dimensionamento que nós fizemos errado na hora de franquear. Nós devíamos ter, logicamente, feito uma avaliação melhor. O meu franqueado, ele vai ter que conter um eletricista, um bom encanador, um bom pedreiro, um bom arquiteto para fazer o projeto, e ele vai mexer com um bem mais precioso, que é a casa do cliente. Porque além de tudo, Paulo, você está dentro da casa do cliente e você mexe com pessoas que às vezes tem lá a esposa do cara lá, a menina da família dele lá, e esse pedreiro, esse pintor, esse encanador, ele dá uma olhada lá, já é assédio. E de fato, às vezes o cara vai para assediar mesmo. Olha a responsabilidade isso é difícil. De um franqueado. Você sabe quem está pisando na Assédio, casa do tem terceiro? roubo. Entendeu? Nossa, Então pode estar tem infiltrado razão. nesse meio pessoas que não têm boa índole. Então esse ramo é um ramo também muito difícil. De instalação, o ramo de reforma e o ramo de alimentação. São ramos que para a minha vida dificilmente entrariam novamente. A não ser que nós tivéssemos uma fórmula diferente do que fizemos até hoje. Tá. E eu não encontrei essa fórmula ainda. Tá. Por isso que essas 5 marcas que eu tenho hoje, eu tenho certeza absoluta, e a gente tem assim, né? Quando você tem a coragem de oferecer uma marca para o seu irmão, para o seu melhor amigo, essa marca é boa. Quando você não tem coragem de oferecer, embora esteja no seu grupo, é porque essa marca não vai para frente. Porque se você mesmo que é sócio não confia, né? Então hoje todas as marcas que eu tenho na minha holding, e eu recebo, Paulo, cerca de todo mês pelo menos 3, 4, 5 novas marcas para mim franquear. Eu peneiro, ponho na balança, vejo os prós e contras e normalmente é não. Por quê? São marcas que não têm diferenciais, que ainda não estão sedimentadas, e eu não quero fazer com o meu franqueado tubo de ensaio. Eu só quero franquear alguma coisa quando eu tenho certeza absoluta que ele vai ter sucesso. Desde que trabalhe, também tem isso, tá? Não pense, você que está nos assistindo hoje, que comprar uma franquia, você pode ficar em casa, pode ficar na piscina, pode viajar e a tua franquia vai ganhar dinheiro por você. Esquece. Ainda é o velho ditado. O gado só engorda às vistas do dono. Não existe milagre. Ou você trabalha,
ou você trabalha. Bom, gente, eu combinei aqui com o Sidney que, como os negócios dele são muito interessantes, nós vamos fazer uma coisa que a gente ainda não fez, vamos fazer uma sequência de programas e cada programa a gente vai explorar uma dessas marcas, a gente vai ter inclusive entrevistas com essas personalidades, porque é muito interessante a gente ver o lado delas, da decisão de entrar no negócio, e realmente é um tema bastante apaixonante e a maneira como o Sidney está trabalhando, como o Grupo Calais está trabalhando, que ele escolhe negócios onde ele vê que tem um potencial e tem um empresário sério por trás e ele entra de sócio no negócio, traz uma personalidade para alavancar e ajuda nessa implantação e expansão. Ô Sidney, a sua história é muito bonita. Obrigado. Eu fico muito feliz de ter te trazido aqui para contar um pouquinho dessa história aí para os nossos assistentes e ouvintes, e nós vamos detalhar cada uma dessas franquias nos próximos programas. Agradeço muito você ter vindo. Obrigado, Paulo. Te desejo muito sucesso. Obrigado. Com o Grupo Calais aí. E assim, a gente está alicerçando o Grupo Calais, Paulo, sabe? Uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui hoje. Você que está nos escutando hoje, sempre que você tiver vontade de montar alguma coisa, sempre peça permissão, primeiro, de todo mundo, para Deus. Se Ele não te inspirar naquilo, não faça porque vai dar errado. E é isso que eu aprendi nesses 25 anos a fazer. Tudo que eu faço na minha vida eu consagro para Deus. Se Deus dá uma pontinha de que não vai dar certo, não insista, muitas vezes, porque se teu coração não está em linha com Deus, não vai dar certo. Pô, você está que nem o Bolsonaro. Eu vou terminar o programa hoje. Não. Brasil acima de tudo e Deus acima Amém. De todos. É isso aí. Até o próximo Papo de Negócio e Franquia. Um Obrigado. abraço. Um abraço a todos.